Olá a todos. Na aula de hoje continuaremos a falar sobre máquinas elétricas 1. Hoje é a aula de número 2. Tudo bem, pessoal? O meu nome é Ricardo de Souza. Então, na aula passada, estudamos o magnetismo e seus efeitos. Nesta aula, daremos continuidade analisando os conceitos básicos sobre eletromagnetismo, ou seja, os efeitos magnéticos induzidos por correntes. Ok? Olha lá. Conforme mencionado, quando uma corrente percorre um condutor, surge ao redor deste condutor um campo elétrico, representado aí por linhas de campo magnético circulares, concêntricas, como mostra na figura ao lado. Então ali, ó, o que a gente pode estar fazendo, né? A gente pode estar usando aí até a regra da mão direita, né? Se seu polegar seguir o sentido da corrente e você segurar o condutor, você vai ver o quê? Você vai ver o sentido do campo magnético aí ao redor desse condutor, né? Olha lá. Então imagine você segurando esse condutor, né? E sabendo que a corrente convencional está neste sentido, você usa a sua mão direita e o polegar fica no sentido da corrente convencional, que aí é mostrado. Aqui, ó. Aqui é mostrado o sentido da corrente convencional. Os seus dedos vão segurar no fio dessa maneira, vão fechar, sua mão vai fechar nesse sentido. E nesse sentido, você saberá que o campo magnético ele é radial e está neste sentido aqui, ao redor do condutor. Ok, pessoal? Então, ó, repetindo, né? Já foi falado, né? Olha lá, para determinarmos a direção e o sentido das linhas de campo, basta colocar o polegar da mão direita ao redor do sentido convencional de corrente e observar a posição dos outros dedos. Este método é conhecido como regra da mão direita. Ok, pessoal? Regra da mão direita aí. Aqui, ó, regra da mão direita. Tudo bem? Então, olha lá. Se o condutor for enrolado formando uma espira, as linhas de campo terão a mesma direção e sentido do centro da espira. Ou seja, se a gente pegar aquela ideia anterior, colocando aqui a mão sobre essa espira. Espira uma volta completa de 360 graus que o fio dá, formando um círculo fechado aqui, né? Então, se a gente colocar aqui a mão nos pequenos pontos aqui ao redor desse fio, nós veremos que todos os campos têm o mesmo sentido de giro ao redor do condutor. Daí a gente representa todo o campo aqui dessa única espira por um vetor resultante, ok, pessoal? Então, esse vetor resultante representa a soma de todos os campos formados aqui ao redor dessa única espira, né? Lembrando que estamos trabalhando com a corrente convencional, por isso fazemos uso da regra da mão direita, ok, pessoal? Seguindo aí, agora imagine que vamos enrolando aquela única espira e vamos construir uma bobina aqui, ó. Aqui temos uma bobina, tá certo, pessoal? Então o que vai ocorrer? Todos os campos vão se somar de cada fio aí, cada pequena espira, os campos irão se somar. Isso aqui nós temos o que? Uma bobina, tá certo? Olha lá. Uma bobina com mais de uma espira produzirá um campo magnético com um caminho contínuo em torno da bobina. A distribuição das linhas de campo de uma bobina é bastante similar à de um ímã permanente.
as linhas de campo saem da bobina pelo lado esquerdo e entram pelo lado direito, simulando os polos norte e sul, respectivamente. Então nós temos ali uma bobina. Conforme a gente observa nessa bobina, as linhas de campo saem de norte e vão para sul. Dentro da bobina vão de sul para norte, e daí sai de novo de norte para sul. Então tanto a bobina quanto o ímã permanente tem essa mesma característica. As linhas de campo saem sempre de norte e adentram no polo sul. Ok, pessoal? Então isso aí vai ser um dos detalhes que nos auxiliarão, né, no entendimento mais profundo aí do conhecimento das bobinas que vamos estudar. A principal diferença entre as duas distribuições é que as linhas de campo são mais concentradas no caso do ímã permanente do que na bobina. Então olha lá, o que a gente vai ter aqui? Como o ímã é essa peça que conduz, né, também, além de ser um ótimo condutor, produz linhas de campo. As linhas de campo estão bastante colimadas, estão muito juntas aqui dentro, né, desse ímã. Já aqui não. Quando temos uma bobina, as linhas de campo estão bastante distantes uma da outra, estão dispersas. Então o campo resultante aqui ele não é tão forte quanto nessa saída aqui, porque aqui as linhas estão bastante colimadas, bastante juntas aqui, e aqui elas estão bastante dispersas. Tudo bem, pessoal? Como a intensidade do campo magnético é determinada pela intensidade de linhas de campo, a bobina apresenta um campo mais fraco, porque a densidade por essas linhas de campo estarem dispersas, né, a sua densidade é baixa. Tudo bem? Então, um dos detalhamentos para que deixemos esse sistema mais forte é juntarmos, colimarmos essas linhas de campo para que tenhamos maior densidade de fluxo num ponto determinado, porque nesse momento aqui as linhas de campo magnético estão bastante dispersas. A intensidade do campo gerado pela bobina pode ser efetivamente aumentada inserindo no núcleo determinados materiais, como o ferro, o aço ou o cobalto, para aumentar a densidade de fluxo no interior da bobina. Ok, pessoal? Então olha lá, aqui dentro dessa bobina, o que foi feito agora? Foi feita a inserção de um material condutor magnético, né? O que esse material vai fazer? Ele vai ter o mesmo aspecto do ímã, ele vai acabar colimando, juntando as linhas de campo que estavam até então dispersas, porque as linhas de campo preferem passar por dentro do material condutor ao invés do ar, e aí você vai estar colimando as linhas de campo magnéticos produzidas por essa bobina aqui, tá bom, pessoal? Aumentando a intensidade do campo magnético com a introdução de um núcleo, estamos criando um eletroímã. Então aqui nós temos o exemplo de um eletroímã escolar, né? O que você pode fazer em casa. Você pega um fio magnético esmaltado, aquele fiozinho de transformador, né? Enrola ao redor de um prego, coloca lá uma bateria e você vai ver que esse pequeno prego vai ter a característica de atrair algumas moedas ou várias moedas, né? Então o princípio que a gente está mostrando aí é um princípio básico do eletroímã, ok? Continuando aí, um eletroímã apresenta todas as propriedades
que um ímã permanente produz, ou seja, um campo magnético cuja intensidade pode ser modificada, alterando-se um de seus parâmetros. Então nós temos aí uma bobina, né? Aqui um núcleo condutor de linhas de campo magnético, e aí a gente pode fazer algumas alterações para aumentar esse fluxo magnético, aumentar esse campo. Dentre as alterações estão lá: corrente elétrica, você vai aumentar o valor de uma fonte externa, que aqui fora esteja, e vai aumentar a corrente através da espira. Você pode também aumentar o número de espiras. Você pode, né, colocar um núcleo melhor condutor magnético. Então são várias as variáveis nas quais podemos estar aumentando o campo magnético neste conjunto que é formado por espiras, número de espiras, corrente, material condutor. Ok, pessoal? É claro que a corrente tem que circular através da bobina do eletroímã para gerar um fluxo magnético. Enquanto isso, não é necessário com um ímã permanente. Ok, pessoal? A direção e o sentido das linhas de campo produzidas pelo eletroímã podem ser determinadas também. Basta colocar os dedos da mão direita na direção e sentido convencional da corrente. Então a gente pega, vamos tomar aí, explicar, né, esse detalhamento. Então nós temos aqui o que? Ao redor desse núcleo nós temos uma bobina, tá certo? Nós colocamos uma fonte DC, nós sabendo onde é o polo positivo da fonte DC, né? Nós vamos saber como que está a corrente convencional ao redor deste material. Os 4 dedos vão seguir o sentido da corrente convencional na barra. E o nosso polegar aqui colocado vai nos mostrar o polo norte. Tá certo, pessoal? Então, do outro lado da mão, só pode ser o nosso polo sul. Beleza, pessoal? Então, olha lá. O polegar da mão direita apontará o polo norte do eletroímã. Mas para isso, o que a gente tem que ter? Nós devemos saber o sentido convencional da corrente, para que nossos dedos sigam esse sentido convencional. Como vou saber, professor, se estamos seguindo lá o sentido convencional, né? Como que eu vou saber? Olhar a polaridade da fonte, positivo e negativo. Polo positivo, né, nós vamos ter uma corrente convencional neste sentido aqui. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Densidade de fluxo magnético. É mais um tema que a gente vai tomar conhecimento aí desses assuntos que falam sobre o magnetismo. Então vamos lá. Densidade de fluxo magnético, ok? Olha lá. No sistema internacional de unidades, o fluxo magnético é medido em Webers, em homenagem ao cientista alemão Wilhelm Eduard Weber, esse senhor aqui ao lado, né? E é representado pelo símbolo φ. Então, o campo magnético, conforme iremos ver, ele tem a representação dada pelo símbolo φ, que representa linhas de campo. Já o número de linhas de campo por unidade de área é chamado de densidade de fluxo magnético, né? Para nós, densidade de fluxo magnético vai ser o nosso campo magnético, tá, pessoal? Então, campo magnético tem alguns sinônimos: densidade de fluxo,
densidade do vetor linhas de campo magnético, né? Para nós apareceu a letra B, é campo, tá certo? Campo magnético. Então o campo é representado pela letra B e medido em teslas, em homenagem ao cientista croata-americano Nikola Tesla. Ok, pessoal? Então, a unidade de campo magnético é determinada pela seguinte equação. Campo magnético B, ou densidade do vetor linhas de campo, né, é dado por o φ sobre A. Φ é fluxo. Esse φ ele representa a quantidade de linhas de campo que temos numa determinada região, sua força, né, que é dada em Webers, tá certo, pessoal? Beleza? E embaixo nós temos a área que é dada em metros quadrados. Então o campo magnético, que é Teslas, é o que? É Weber sobre metro quadrado. Olha lá, campo é igual a fluxo sobre área, onde o fluxo é o número de linhas de campo que atravessam a superfície A. Então a gente tem aqui uma superfície A determinada aqui, né, por essa região em azul, né, essa é a área A, e aqui nós temos uma quantidade de linhas de campo que está atravessando esta linha A, ok, pessoal? Então aí são um dos detalhes, né, quando estudamos aí as linhas de campo, quando estudamos o campo, quando estudamos a área. Então é muito interessante, né, nós sabermos do que estamos trabalhando, do que estamos estudando, né? E aí estamos estudando esse termo. B para nós é campo magnético. Nós iremos entender mais esse fator de acordo com as explicações que vão sendo feitas aí, tá, pessoal? Num exemplo passado, a densidade de fluxo é 2 vezes maior em A do que em B. Bem, isso já foi explicado na primeira aula, né, que a gente tratou, na qual falava-se que essa região A é 2 vezes maior do que a região B em quantidade de linhas de campo. Bem, na realidade é muito mais. Aqui nós temos um desenho que é um plano, e ficou só essa questão para explicar em questão de um plano. Mas na realidade, quando nós trabalhamos com isso, esse sistema é um sistema tridimensional. Então nós não podemos trabalhar só pensando numa situação planar. Nós devemos pensar numa situação tridimensional. Então, na realidade, esta região aqui é muito maior do que essa aqui. Tá certo? Olha lá, o exemplo. Vamos fazer esse exemplo aí. O primeiro exemplo, né? Determine para a peça ao lado a densidade de fluxo B em teslas. Bem, densidade de fluxo? Não. Para nós, quando aparecer o B, vai ser o campo magnético. Mas aí a gente entende por que o autor colocou esta questão, né? Densidade de linhas de campo ou densidade do vetor linha de campo. Para nós, campo magnético. Ok, pessoal? Então a gente lembra o quê? Que campo era o quê? Campo era fluxo sobre área aqui, ó. Campo é fluxo sobre área. Daí a gente vem aqui para o modelo. Então, o fluxo nós temos? Sim. O fluxo é 6 vezes 10 a menos 5 Weber. E a área? Nós temos essa área aqui, ó, dessa peça é 1,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Estamos trabalhando, pessoal, no sistema internacional. Então, a área é em metros quadrados e o fluxo é dado em Webers. Daí alguém pode perguntar, bem, professor, eu li um livro que o fluxo era dado em Gauss. Sim, aí a medida CGS não está no sistema internacional. No sistema internacional de unidades, o fluxo magnético φ, ele é dado
por Weber. Ok, pessoal? Então, fazendo lá, ó, campo vai ser fluxo sobre área. No lugar do fluxo, 6 vezes 10 a menos 5 Weber. E no lugar de área, 1,2, 10 a menos 3 metros quadrados. A gente divide 6 por 1,2, que dá 5. Na parte de cima nós temos 10 elevado a menos 5. Esse 10 a menos 3 sobe 10 a mais 3. Vai sobrar menos 5 mais 3. 5, 10 a menos 2 Tesla. Tá certo? Ô, professor, eu posso responder assim? Pode. Mas aqui dentro da área da tecnologia, o que a gente faz? Nós deixamos essa resposta em notação científica. Tudo bem, pessoal? Então, 5 vezes 10 a menos 2, se a vírgula está aqui. A gente andar com a vírgula mais uma casa, eu vou ficar com 50, 10 a menos 3, ou 50 militesla. Então, você só vai ter que mudar a vírgula que está aqui para a direita. E aí você diminui um expoente. Tá certo? E daí você vai trabalhar com notação de engenharia. Ok, pessoal? Olha lá, de acordo com o exemplo anterior, se a densidade de fluxo for de 1,2 Tesla e a área de seção circular for 0,25 polegadas quadradas, determine o fluxo magnético no interior da peça. Então é 0,25. Opa, professor, mas você não tinha falado que a área em metros quadrados? Sim, pessoal. Então nós vamos ter que fazer o quê? Converter esse 0,25 polegadas quadradas para metros quadrados. Então vamos lá. Olha aqui, né? Então a área, nós temos o quê? 0,25 polegadas quadradas. Só que 1 metro linear equivale a 39,37 polegadas lineares. Eu quero 1 metro quadrado. Então vou ter que ter essa situação aqui, essa igualdade. Eu sei que na reta 1 metro equivale a 39,37 polegadas lineares. E tenho de novo, 1 metro linear corresponde a 39,37 polegadas lineares. Opa, então se eu tiver 1 metro vezes 1 metro, eu vou ter 1 metro quadrado. E 39,37 vezes 39,37, eu vou ter esse valor em polegadas quadradas. Ok, pessoal? Daí você faz uma regra de 3, tá certo? Beleza? Então você vai ter 0,25, corta a polegada quadrada, corta essa aqui, né? Essa polegada e corta a polegada quadrada. Daí o resultado que nós vamos ter vai ser 1,613 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ah, professor, precisa passar para engenharia? Não, ainda não. Passa no final. Daí, o que nós temos? Nós temos que campo é fluxo sobre área. Nesse modelo, nós queremos achar o fluxo magnético no interior da peça, né? Só que a equação, lembrando, é essa daqui. Eu quero achar fluxo. O A que está dividindo passa multiplicando. Daí eu vou conseguir, para esse exercício, achar o fluxo. Ó. Fluxo é B vezes A. B é 1,2 Tesla, foi fornecido no exercício, e A é a área, que vale 1,613 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, fazendo a multiplicação de 1,2 vezes 1,613, nós vamos ter esse valor. E daí sobra o 10 a menos 4. Então a gente pode responder também que o fluxo é 1,936, 10 a menos 4. Tudo bem, pessoal? Ah, professor, se eu tivesse que passar esse resultado para notação de engenharia. Sim, você pode fazer. Se você andar uma casa para cá, fica 19,36, 10 a menos 5, né? Diminui o expoente, vírgula para a direita, diminui o expoente. Então sua vírgula está aqui. Se você mandar mais uma casa, você vai ficar com 193,6, 10 a menos 6. Então você vai ter 193,6 microweber. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, nós temos o instrumento
esse instrumento é chamado de gaussímetro, que é um instrumento projetado para medir densidade de fluxo magnético em Gauss. Olha lá, sistema CGS. É mostrado a seguir. Então esse aqui é o gaussímetro, tá bom? Lembrando que 1 Tesla corresponde a 10.000 Gauss. Então o valor do instrumento na foto da figura vale equivalente, portanto, a... Olha lá, na figura aqui, ó, no visor do equipamento nós temos 1.964. Só que a gente sabe o quê? Que 1 Tesla corresponde a 10.000 Gauss. Então a gente coloca uma igualdade, sabendo que um é igual a outro. Nós sabemos que 1 Tesla corresponde a 1/10⁴ Gauss. A gente está entrando com esse valor aqui, que é gaussímetro, só pode dar em Gauss, né? Corta Gauss, fica 1,964 dividido por 10⁴. Eu vou ter o resultado de 1.964, 10 a menos 4. Então esse cara vezes 1 é o próprio número, embaixo eu tenho 10 a mais 4, sobe 10 a menos 4. Ô professor, se eu passar esse valor para engenharia tem problema? Não, você vai ter aqui 196,4, 10 a menos 6 Tesla. Então você vai ter o 196,4 micro Tesla. E dessa maneira nós fizemos a apresentação teórica de alguns pontos aí ligados a quem? Ligados ao magnetismo, algumas considerações básicas que serão muito importantes para nós na sequência dos termos e dos elementos e das informações. Ok, pessoal? Muito obrigado.